assistindo. Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Vocês estão no YouTube do Senhor? Deixa eu falar uma coisa, nós estamos aqui hoje, domingo, né? O último domingo de janeiro, parece que não, né? Mas é o último domingo de janeiro, semana que vem já é fevereiro. E nós estamos aqui na nossa igreja, na sede regional de Hermelino Matarazzo, na Avenida Mário Alves, número 37, aqui na Zona Leste de São Paulo, todos os domingos. Amém, igreja amada? Vamos para a palavra de Deus, povo de Deus. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 16, vamos lá. Vamos começar aqui e o Senhor Jesus vai nos abençoar. Hoje é dia de vitória neste lugar, amém? 1 Samuel capítulo 16, o versículo é o 12. 1 Samuel capítulo 16, mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Vamos ler o 12 de novo. Então mandou a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aquele fecha, ninguém abre. Quem mandou Samuel atrás de Davi foi o quê? Foi Deus. A Bíblia também fala do mesmo jeito que Deus. Quando ele chegar aqui, ele está preocupado com a jumenta. Fala para ele não se preocupar, que a jumenta já está na casa do pai dele. Pensa que você passa no silêncio, mas o céu sabe de tudo. Sabe aquilo que ninguém sabe? O céu sabe. Diga a glória a Deus. Foi o céu que falou para Satanás assim, foi Deus que falou para Satanás, observaste tu, meu servo Jó, não tem ninguém na terra como ele não. O que ele é? Ele é reto, ele é sincero, temente a mim, se dias do mal. Frase do pregador Billy Graham, você pode passar qualquer luta em silêncio, mas o céu sabe de tudo, irmão. Então, voltando para a mensagem, aí Deus deu uma oportunidade para Saul, mas Saul ficou brincando com Deus. Um dia fazia, outro dia não fazia. Um dia ia lá e fazia o que Deus mandava, outro dia não fazia. Um dia ia lá e se apresentava para a guerra, outro dia não se apresentava. Até que Deus chegou para Samuel e falou, Samuel, pode esquecer, tá? Eu não quero mais não. Não foi Samuel que falou, Saul, não quero, não dá mais. Não foi Samuel que tirou Saul do reino. O pastor não tira ninguém não. Quem tira é Deus. O próprio Deus falou, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Eu não quero mais, ele não me obedece. Então, voltando para a mensagem, foi Deus que trouxe Samuel para onde, irmão? Para ungir Davi. Diga glória a Deus. Se você andar na presença de Deus, alguém vai aparecer para te ungir, irmão. Se nós andarmos na presença do Senhor, Deus vai abençoar. Então esse Davi foi ungido. Agora, o que ele faz? Agora no versículo 12, ó. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, vamos lá? O Espírito do Senhor fez o quê? Se apoderou de Davi. Só que aqui ele foi ungido dentro da casa. Quem está lá presente? Jessé, Samuel, os irmãos Eliabe, Abinadab, Samar e os outros irmãos. Quem viu essa unção foi só eles. Aí o Davi vai sair de dentro da casa dele e vai falar para as pessoas, rapaz, eu fui ungido, você nem sabe. Um homem chamado Samuel, profeta do Senhor, entrou na minha casa, pegou o óleo, derramou sobre a minha cabeça, o Espírito do Senhor desceu sobre mim. Pouca gente ia acreditar. Ele foi ungido dentro de casa. Então, os irmãos sabem que ele foi ungido, o pai sabe, mas as outras pessoas não sabem. Aí em 2 Samuel capítulo 2, vê aqui comigo, ó, 2 Samuel capítulo 2, o que Deus faz aqui? 2 Samuel capítulo 2, no versículo 3, pessoal. 2 Samuel capítulo 2, versículo 3. Ó, 2 Samuel capítulo 2, verso 3. Vamos lá. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram aviso a Davi, dizendo, os homens de Jabes Gileade são os que sepultaram quem? Saul. Então, quer dizer, a primeira unção de Davi foi dentro de casa, só os irmãos viram, a outra unção já foi diferente. Esses homens aqui ungiram Davi em Jabes Gileade, e ali, irmão, todo mundo viu Davi. As pessoas que moravam ali, as pessoas que habitavam naquele lugar, viram que aqueles homens ali ungiram Davi. Sabe o que eu aprendo aqui? O que Deus tem para você não vai ficar escondido dentro de casa, não. Muita gente vai saber. Amém? O que Deus tem para você não vai ficar preso dentro da sua casa. Aqui eu fui ungido, aqui ó, as pessoas acreditam em mim, porque aqui me viram, mas lá fora não acreditam. Não. O que Deus tem para você, muita gente vai saber.
Agora a gente tem que ter cuidado, porque na nossa queda também muita gente sabe. Quando Saul foi ungido, muita gente ficou sabendo, Saul é ungido. Mas na queda de Saul também muita gente foi ungido. Por quê? Saul começou a manifestar com o demônio. O Davi teve que tocar harpa, os instrumentos, né, tocar harpa, para o demônio sair de Saul. Sabe que alguém falou? Eita, aquele Saul que guerreava, aquele Saul que era ungido, agora está cheio de demônio. Cuidado, hein? O diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, bramando como um leão. Então o que acontece? Davi foi ungido primeiro dentro de casa, agora Davi foi ungido lá, vamos lá, e tem a parte de Jerusalém e de Hebron ainda. Muita gente sabe que Davi foi ungido. Volta a falar, o que Deus tem para você, muita gente vai ficar sabendo. Amém? Só que esse Davi, ele foi ungido, ele está guerreando, né? Ele escreveu o Salmo 37, vamos lá, meio da Bíblia, Salmo 37. O que está escrito, o que Davi escreveu no Salmo 37? Davi foi muito usado por Deus, muito abençoado. E ele escreveu aqui algo no Salmo 37. Vamos lá. Salmo 37, pessoal. O versículo, vamos pegar aqui, o versículo 4. Está escrito aqui, Salmo 37. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja, o quê? Vamos lá, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo o que ele fará. Então Davi, ele em vida, né, tá reinando, cheio de poder, cheio de vida, ele falou uma coisa: deleita-te no Senhor, ou algumas traduções, agrada-te do Senhor. Ele concederá o que deseja, o quê? Coração. Aí o Davi diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E o Davi, ele escreveu, olha, se você agradar a Deus, se você fizer o que Deus está mandando, olha, Deus vai conceder o que deseja teu coração. O que seu coração deseja? Pastor, eu desejo ter saúde. Deus vai te dar. Vai ou não vai? Vai. Eu desejo ter uma vida, uma prosperidade. Deus vai te dar. Eu desejo ter filhos, como eu desejo ter filhos e filhas, pessoas abençoadas. Quer dizer, a minha geração, os filhos são herança do Senhor. Eu quero uma família. Deus vai te abençoar. Se você temer a quem? Ao Senhor. Então o Davi, ele escreveu isso aqui. Agrada-te do Senhor, ele concederá o que deseja o teu coração. Só que Davi, ele teve um desejo. E Deus não realizou o desejo dele. E agora, pessoal? Quando eu vejo que uma coisa está escrita, Bíblia, e o que está escrito não se cumpre na minha vida, como que eu reajo? Davi, ele teve um desejo. Vamos volta no versículo 4. Coloca aí para mim, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja, o quê? Quer dizer, Davi teve um desejo. Qual foi o desejo de Davi? Vamos lá, 2 Samuel capítulo 7. Davi disse, agrada-te o Senhor, ele concederá o que deseja teu coração. 2 Samuel, capítulo 7, vamos lá. Qual foi o desejo de Davi? 2 Samuel capítulo 7, verso 1. 2 Samuel capítulo 7, verso 1. Um desejo que Davi teve no coração, ainda em vida. Está escrito assim, e sucedeu que estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos, em o quê? Redor. Aqui, só uma pausinha aqui. A Bíblia diz que Davi estando em sua casa, descansando. Diga glória a Deus. Davi estando em sua casa, em paz. Quem é que deu essa casa para Davi? Quando Deus ungiu Davi, Davi não tinha nada. Davi ficava lá no curral tomando conta das ovelhas. O pai de Davi, que era Jessé, não acreditou em Davi, porque quando Samuel entrou na casa de Jessé, falou assim, eu vi ungir um dos seus filhos para ser rei. Eu vi ungir um dos seus filhos para reinar sobre Israel, para reinar sobre esse povo. Aí o Jessé, que é o pai de Davi, chamou Eliabe, chamou Abinadab, chamou Samar e os outros irmãos. Davi ele não chamou. Davi está lá tomando conta das ovelhas, lá no pasto, todo sujo. Aí o que acontece? Deus falou para Samuel, pergunta, não é nenhum desses, pergunta para ele se acabaram os filhos. Aí Samuel perguntou, Jessé, acabaram os filhos? Não, tem mais um, mas esse está tomando conta das ovelhas. Deus mandou chamar esse. Então Davi não tinha nada. Agora, no capítulo 7, Davi já está reinando, a presença de Deus está sobre ele. A Bíblia diz que Davi está na sua casa construída de cedro, uma casa abençoada. E vamos ler novamente, e sucedeu que estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor tinha dado descanso, diga glória a Deus, é Deus que te dá paz, e todos os seus inimigos aonde? Em redor.
Quer dizer, aquela casa que ele morava, foi Deus que deu. Deixa eu te falar uma coisa, a tua moradia foi Deus que te deu, irmão. Amém? A Bíblia diz, sem mim nada podeis o quê? Fazer. Não, pastor, foi eu que trabalhei. O local de trabalho, não esquece que foi Deus que te deu não, viu? Porque a mesma porta que ele abre, ele fecha também. Essa igreja de Hermelino Matarazzo, não foi ninguém que chegou aqui, abriu a porta e não. Isso aqui foi Deus que deu, irmão. Às vezes, quando nós estamos lá em cima, nós esquecemos de onde. Agora eu estou bem, eu tenho uma casa abençoada, agora eu estou bem, eu tenho um local de serviço abençoado. Você está esquecendo de quem deu aquilo ali para você? Não, pastor, foi eu que trabalhei, foi eu que estudei, foi eu que ajuntei dinheiro. Depois você lê Atos 17, 25. É Deus que dá o ar que você respira, é Deus que te dá saúde e todas as coisas. Às vezes nós vamos esquecendo. O Davi está na casa dele, bem sossegado, bem tranquilo, uma casa bem abençoada. Aí no versículo 2, versículo 2. E disse o rei ao profeta Natã, né? Ora, olha, eu moro em uma casa de cedro, e a arca de Deus mora onde? Aí o Davi pegou e olhou para a casa dele. Rapaz, que casa bonita. Naquele tempo, casa de cedro, não era qualquer um que tinha, não. Naquele tempo, a casa que Davi era o rei de Israel. Eu penso, a melhor casa de Israel era de Davi. Davi era o rei. E a Bíblia diz que o ouro e prata é de Deus, ele dá a quem? Ele quer. Davi está prosperando demais. Davi pegou o reino de Saul aqui embaixo e colocou lá em cima. Davi olhou para a casa dele e falou assim, que casa que eu tenho, meu Deus. Que casa luxuosa, que casa confortável, que casa abençoada. Aí Davi olhou para a arca do Senhor, que a arca simbolizava a presença. Aí Davi falou, rapaz, olha onde está a presença de Deus, numa casa de cortina. A minha casa é de cedro, a minha casa é de madeira, a minha casa é confortável. E colocar a arca de Deus numa casa de cortina? Não. Davi ficou incomodado. Davi falou, não, a minha casa não pode ser melhor do que a casa de Deus. Eu não posso ter mais, não. Davi falou, não. Isso aí não pode, porque Davi sabia que quem tinha dado aquela casa para ele era Deus. Aí o Davi falou para Natã, no versículo 3, e disse Natã ao rei, vai e faz tudo quanto está no teu coração. Por quê? Me ajuda, o Senhor é com quem? Aí Davi falou, Natã, eu preciso construir uma casa melhor para Deus, não. Eu preciso fazer uma casa para Deus melhor do que a minha, Natã. Não, está errado. O Natã, quando ouviu aquela palavra, falou, não, Davi, você está certo, Davi. Não, você está certo, vai, constrói, faz tudo que está no teu coração. Porque o que acontece? Natã, ele falou, não, Davi, o desejo do teu coração está certo. Só que aí depois que Natã falou isso, Natã não consultou a Deus. Natã é muito de Deus, pessoal. Natã é uma pessoa de Deus. Você não vai ver Natã no pecado, você não vai ver Natã no erro, mas Natã deu uma palavra que não consultou a Deus. Não, Davi, faz conforme está no teu coração. Aí o Davi saiu dali, não, então eu vou fazer a casa. Aí Deus apareceu para Natã. Vamos voltar um pouquinho, 1 Crônicas 22. Vamos um pouquinho à frente aí. 1 Crônicas 22. O que Deus falou para Natã, quando Natã falou para Davi construir essa casa? 1 Crônicas capítulo 22. Vou andar um pouquinho hoje, tá bom? 1 Crônicas, capítulo 22. Olha aqui, o Natã falou, o Deus falou para Natã, falou para Davi, que ele não queria que Natã edificasse casa. Capítulo 22, vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 7. Vamos lá. Capítulo 22, versículo 7. Está escrito assim, disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim, eu tive no meu coração o edificar a casa no nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim, a palavra do Senhor veio dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra, perante o quê? O Natã não viu isso. Quando Davi falou para Natã, eu quero edificar uma casa. Natã falou, vai, faz conforme está no teu coração. Deus apareceu e falou, não, Natã, avisa para ele que eu não quero que ele edifique casa nenhuma para mim, não. Avisa para ele. Aí Deus pegou e falou com Davi, Davi, você não vai edificar uma casa para mim. Mas, Senhor, eu escrevi no livro dos Salmos, se eu agradar o Senhor vai concederá o que deseja meu coração. Tá bom, mas isso aí eu não vou te dar. E aí, irmão, como que eu ajo quando está escrito uma coisa e não acontece na minha vida? O Davi podia ficar injuriado. Não, Deus, eu quero construir. Deus falou assim, sabe que Deus falou? Você não, mas o teu filho vai construir. Por quê? Porque a tua mão tem muito sangue. O coração de Davi era muito bom. Davi tinha um coração segundo o coração de quem?
Mas o Davi derramou muito sangue na guerra, ele matou muita gente. Naquele tempo, a guerra era espada. Quer dizer, a pessoa pegava a espada, o sangue jorrava. Os campos de batalha ficavam assim, vamos dizer assim, cobertos de sangue. Aí o que Deus falou assim, não, a intenção do seu coração é muito bom, mas na tua mão tem muito sangue. Aí eu aprendo uma coisa aqui, o que está por dentro tem que bater com o que está por fora. Amém? Tem gente que só enxerga o que está de fora. Por isso que você vai ver muita gente boa perdendo batalha. Aí você fala, eu não entendo, aquela pessoa era tão boa e perdeu uma batalha. E dentro? Como que era? Você vai ver, puxa, aquela pessoa, eu não acredito que aquela pessoa caiu. Eu não acredito que aquela pessoa está desanimada. Aquela pessoa tão alegre, aquela pessoa tão comunicativa com você e com Deus. Eu posso ser comunicativo com você, mas eu tenho que ser comunicativo com o Senhor. Eu faço o culto aqui, vamos lá, 1h40, 1h50 vamos dizer, é o horário do nosso culto aqui, uma hora. Eu falo 1h40, 1h50 eu fico falando com você. Mas será que na minha casa eu fico esse tempo falando com Deus? Será que eu oro esse tempo? O que Deus falou para Davi? A intenção do seu coração é o quê? Mas na sua mão tem muito? Davi, o que está por dentro não está correspondendo com o que está por fora. Cuidado. Por isso que Paulo diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da onde? Da fé. Aí Deus falou assim, você não. Mas aí Deus falou uma coisa, versículo 9 agora, vamos lá. Eis que o filho que de ti nascer será homem de repouso, porque repouso, continuando, eu hei de dar a todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, e ele será por filho, e eu a ele por pai. Confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, filho meu, ó Senhor, o Senhor seja contigo, e prosperar, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como disse aonde? A ti. Repara que Davi não ficou chateado. Davi não ficou, não. Davi está dizendo, filho, eu queria construir uma casa. Eu queria fazer uma casa para o Senhor, mas o Senhor não deixou. Por quê? Porque a intenção do meu coração foi muito boa, mas minha mão tem muito sangue. Mas meu filho, o que Deus falou? Que você vai construir essa casa. Você não vai ver Davi chateado. Quando Deus te falar não, não fica chateado. Até o não de Deus é uma bênção para você. Amém? Porque nem tudo Deus fala assim, irmão. Nem tudo você vai ter o sim de Deus. Ah, não, eu não entendo, eu fiz isso. Não, até o não de Deus é bênção para onde? Para nós. Irmão. Então você não vai ver Davi chateado, você não vai ver Davi, tá vendo? Eu servi a Deus há tanto tempo, eu dei minha vida para Deus, eu entreguei como dia aquele louvor, eu gastei minha vida na mão do Senhor, né? Por Ele, para Ele, são todas as coisas, e agora é isso que eu recebo. Não faça isso, irmão. Deus sabe o melhor para a tua vida. Deus sabe o melhor para a tua casa. Sabe o que o Davi falou? Não dá tempo de eu continuar lendo. Sabe o que Davi falou? Salomão, você vai fazer, eu vou te dar a planta do templo para você fazer. Eu vou te dar tudo que Deus passou para mim, as medidas para você fazer. Mas a oferta de ouro, a oferta de prata, quem vai dar sou eu. Eu não vou fazer não, mas eu vou ofertar. Diga glória a Deus. Eu não vou fazer, mas pode ficar tranquilo, Salomão. A oferta eu vou dar de ouro. A oferta de prata eu vou dar. As madeiras, fica tranquilo que eu vou dar também. Então Davi, ele não ficou chateado. Não fica chateado, irmão. Se alegra, Deus é contigo. Davi, ele não ficou chateado. Aí o que acontece? Deus falou para Davi, Salomão vai construir esse templo. Só que aí o tempo, a vida de Davi passou. Chegou os dias que Davi vai partir para a glória. 1 Reis, capítulo 1. Vamos lá. Aí, continuando. 1 Reis, capítulo 1. E aí? Aí ele vai construir. Davi continuou, Salomão cresceu. Agora, 1 Reis, capítulo 1. O que acontece? 1 Reis, capítulo 1. O versículo é o versículo 1. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho, entrado em dias, cobriram de vestes, porém não se aquecia. Então disseram o seu servo, busque para o rei, nosso senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, durma no seu seio, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, a sunamita, e trouxeram ao rei. Versículo 5 agora. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei. Preparou carros,
cavaleiros e 50 homens que corressem aonde? Adiante dele. Aí o que acontece? O Adonias é o filho mais velho de Davi. O Adonias, ele viu Davi, que Davi já estava nos últimos dias, né? Davi não estava se levantando mais. Aí ele falou assim, meu pai vai morrer, meu pai daqui uns dias está indo embora. Faz o seguinte, eu vou tomar conta desse reino. Eu vou entrar nesse reino, eu vou reinar. Aí o Adonias preparou carros, preparou cavalos. Para quê? Para a posse dele. Não, quem vai errar e reinar sou eu. Só que antes de Adonias nascer, antes de Adonias ter essa ideia na sua mente, Deus já tinha falado para Davi que o rei ia ser quem? Então o que eu aprendo? Adonias está tentando dar um golpe. Eu vou dar um golpe, eu vou reinar, esquece, mas o que Deus falou? Esquece o que Deus falou. E o que Deus falou sobre Salomão? Esquece Salomão, Salomão nunca vai entrar aqui. Salomão é novinho, não, eu tenho experiência. Ele já preparou carro, preparou cavalo. Irmão, isso aqui é muito sério. Se alguém tenta dar um golpe em você, fica tranquilo que Deus vai te socorrer, irmão. Ele é o teu advogado. De vez em quando aparecem uns Adonias na nossa vida. Quem é Adonias? Aquele que quer dar um golpe. Aquele que quer fazer as coisas por escondida. Aquele que por trás fala outra coisa. Presta atenção. Toda conversa que eu falo, que você fala, Deus está ouvindo. Quer dizer, o Adonias fez um plano, vamos lá, eu já preparei carros, eu já preparei cavaleiros, eu já preparei tudo para que eu possa reinar. O Adonias já tinha feito um plano, mas Davi já tinha uma promessa. Qual era a promessa? Salomão vai reinar. O diabo talvez já fez um plano para ceifar a sua vida. O diabo já fez um plano para arrancar você da presença do Senhor. E talvez você fale assim, para mim não dá mais, eu vou sair. Caiu no plano do diabo, foi? Não, para mim eu estou cansado, estou pensando em pegar novos rumos. Caiu no plano do diabo, foi? Foi Deus que falou isso para você? Quer dizer, o diabo faz um plano e nós caímos no plano dele. O diabo nos mostra uma situação e nós caímos. Quem dirige a tua vida não é Deus? Então, quer dizer, se você está sendo injustiçado, Deus vai fazer justiça na tua vida. Então, quer dizer, o Adonias está dizendo, eu vou reinar, já preparei carro e cavalo. Só que o que prevalece é a vontade do Senhor. Amém, pessoal? O que prevalece não é a vontade de Adonias, não é a vontade. Aí, continuando aí, vamos lá, continuando. Estou em 1 Reis agora, 1 Reis capítulo 6. Alguém contou para Davi que o Adonias tinha feito. 1 Reis capítulo 6, deixa eu correr aqui. 1 Reis capítulo 6. 1 Reis capítulo 6, versículo 1, pessoal, vamos lá. 1 Reis capítulo 6, versículo 1. Deixa eu correr aqui. E sucedeu que no ano 480, depois que saíram os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zif, este é o segundo mês, Salomão, me ajuda, Salomão começou a edificar o que, irmão? Diga a glória do Senhor. Então, se Salomão começou a edificar, Adonias não conseguiu o reino. Quem conseguiu o reino foi Salomão. Porque se o Adonias tivesse reinado, o Salomão não tinha poder para construir o templo. Salomão não tinha poder para construir a casa. A Bíblia diz que Salomão está fazendo o quê? Começou a edificar a casa do quê? Do Senhor. Mas o Adonias fez um plano, o Adonias pegar o lugar dele. Irmão, nenhum plano do diabo vai ficar de pé na tua vida. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Então, se tem plano do diabo feito contra você, Deus está desfazendo todo o plano do inferno. Agora, Salomão está construindo o templo. Porque Deus falou para Davi, Salomão vai construir o templo. E Davi já morreu. Davi já partiu. E o Salomão, não, eu tenho uma promessa. Qual é a promessa de construir o templo? Eu tenho uma promessa de levantar essa casa. Aí, no capítulo 6 ainda, no versículo 7. E edificaram-se a casa com pedras preparadas, como as trazia e se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando o quê? Edificar. Pensa numa construção feita, irmão, com vamos dizer assim, com todo o zelo. A Bíblia diz que eram os blocos de pedra, né? Salomão não deixava cortar as pedras no terreno que estava construindo a casa. Salomão mandava pegar as pedras lá do lugar onde tinha que pegar, cortava as pedras de lá e já trazia tudo sob medida para colocar uma pedra sobre a outra. Onde estava sendo construída a casa do Senhor, não tinha barulho. Era tudo feito perfeitamente. Diga glória a Deus. E às vezes tem um barulho na casa do Senhor, não tem? É uma fofocaiada danada.
É uma fofoca ali, é um negócio aqui, é um andando assim, é outro de cara triste, é um com semblante alegre, é outro triste, uma bagunça danada. Que negócio é esse, irmão? Aqui é lugar de adoração, irmão. Amém? Aqui não é lugar de falar mal de... Não, aqui é lugar de ouvir o Espírito Santo. O Salomão está num amor tão grande, vou construir a casa de Deus. Não se viu um martelo, mas não tem barulho, essa construção não tem barulho, ninguém bate. Não, a gente já traz tudo preparado, porque essa aqui é a casa do Senhor. Aleluia. Aí se você ler, não dá tempo, estou só pulando. O Salomão construiu o templo, é o templo de Salomão. Quando construiu o templo, ele pegou um rapaz chamado Asaf. O Asaf é aquela pessoa que vai cuidar do louvor da casa do Senhor. Enquanto tem a construção, Salomão falou: Asaf, você está preparado para o dia da inauguração. O que você vai fazer? Você vai preparar um louvor. Você vai preparar os levitas, você vai uniformizar os levitas. Os levitas vão ter que ter uniforme. Você vai uniformizar, você vai preparar um louvor, você vai ensaiar o coral, tudo. Porque no dia da inauguração, você vai tomar conta de louvor. No dia da inauguração, irmão, estava lá a inauguração, a casa linda, ouro, tudo preparado, os levitas lá, tudo uniformizado, tudo preparado. De repente, o Salomão está lá, o Asaf começa a cantar louvor junto com os levitas. Quando eles começam a cantar, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu naquele lugar. A Bíblia diz que Deus desceu naquele lugar, que quem estava ali, ninguém conseguia ficar em pé, todo mundo caía de joelho. A glória de Deus. Aquela nuvem que estava lá em cima, desceu naquele lugar. Diga a glória a Deus. De tanta santidade, de tanta comunhão que tinha naquele lugar. Até que aí a casa ficou tão linda, que até aí tanto a casa de Salomão ficou linda como a casa de Deus. Aí lá em 1 Reis, capítulo 10, você conhece, a rainha de Sabá começou a ouvir tudo isso aí. Rapaz, lá em Jerusalém tem um rapaz chamado Salomão, ele tem uma sabedoria tremenda, os trabalhadores dele a casa dele é coisa linda. A rainha de Sabá veio, 1 Reis, capítulo 10, a rainha de Sabá veio, eu vim para ver sua casa, eu vim para ver sua sabedoria. Aí o Salomão abriu a porta da casa e mostrou para ela: tá aqui, ó, essa aqui é a minha mesa, isso aqui é a minha comida, isso aqui são meus criados, isso aqui... Aí a rainha de Sabá ficou: rapaz, que coisa, que sabedoria é essa? Ah, foi Deus que me deu. Só que Salomão falou: mas tem mais uma coisa. Que foi? Hoje é dia de culto. Hoje é dia de ir lá para o templo. Hoje é dia de ir lá para a igreja. Ah, é, Salomão? Você não quer ir comigo para a igreja hoje? A rainha de Sabá falou assim: eu vou. Quando a rainha de Sabá viu Salomão subindo para a igreja, ela ficou fora de si. Que comunhão é essa? Tudo isso é a presença de quem? Mas presta atenção, essa sabedoria que Salomão tem, essa casa maravilhosa que ele tem, essa comunhão que Salomão tem, começou lá no coração de Davi. Quando Davi teve um desejo: eu vou construir uma casa para o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é o desejo do teu coração? Que desejo que você tem? Pastor, tem um desejo de fazer isso, isso, isso. Mas é para a glória do Senhor? Ou é só para o nosso bem-estar? É para glorificar o Senhor? Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas serão o quê? O que eu estou fazendo é para a glória de Deus? O que eu estou fazendo é para glorificar o Senhor? Ou é para o meu aproveito? Ou é para o meu ego? Ou é para... Não, irmão, não. Eu sempre tenho falado: irmão, isso aqui é comigo. Quanto mais eu cuido dessa casa, mais a minha casa é abençoada. É incrível, irmão. Quanto mais eu cuido dessa igreja, mais Deus cuida da minha casa. É incrível. E não é de agora não, já tem um tempo que eu faço isso. Eu aprendi uma coisa: quanto mais eu cuido da casa de Deus, quanto mais eu me importo com este lugar, a minha casa cuida do Senhor. Aí o Salomão está naquela potência tremenda. Só que vai lá, 1 Reis capítulo 11. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Você que está em casa, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mas eu vou ouvir a sua voz depois, que eu vou assistir esse culto. 1 Reis capítulo 11, pessoal. Mas nem tudo é maravilhas, né? 1 Reis capítulo 11, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, além da filha de Faraó, Moabita, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entreis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguir os seus deuses. E a esta se uniu Salomão com o quê? Depois que está tudo pronto, o templo está levantado, a presença de Deus está lá, está tudo pronto.
acho que Salomão, com todo respeito, relaxou um pouquinho. Salomão teve um casamento, casou com a filha de Faraó. Filha de Faraó não era para casar. Deus tinha falado, não casa com essa mulher, não casa, essa mulher vai tirar da tua presença. Ele casou. De repente, as mulheres perverteram o coração dele. De repente, este Salomão já não adora mais a Deus. Esse Salomão agora está fazendo culto para os deuses do Egito. Esse Salomão agora, o que ele está fazendo, pastor? Ele está pegando a adoração que dava para Deus, aquela sabedoria que ele tinha, aquela comunhão com Deus, e agora já não. Para agradar as esposas dele, para agradar as mulheres que ele tinha, ele está fazendo culto para os deuses do Egito. E sabe quantos anos Salomão reinou? 40 anos. Deus deu 40 anos para ele reinar. Sabe quantos anos o Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito? Quantos anos? O Moisés andou com o povo 40 anos rodeando o Egito, assim, 40 anos ele estava rodeando o Egito, fazendo o quê? Tirar o povo lá daqueles deuses estranhos. Aí o que acontece? 40 anos, Salomão pegou todo o povo de Israel, todos os deuses do Egito e colocou de novo em Israel. Aquilo que Moisés demorou 40 anos para tirar, Salomão está colocando de novo. Cuidado, irmão, para você não colocar na sua vida o que você já tirou. Você não já tirou o pecado? Você não já tirou o medo? Você não já tirou a dúvida? Mas vai passando o tempo, a gente vai se esfriando, vai colocando o pecado de novo. A gente vai colocando o medo de novo. A gente vai colocando a dúvida de novo. Aquele primeiro amor que a gente tinha no começo, não, eu vou buscar Deus, eu vou orar. Aquele primeiro amor fica de lado. Não, se der eu vou, tá? Se der eu vou lá louvar a Deus. Se der eu vou lá ouvir a palavra. Deus já não está em primeiro plano. Estava, não está mais. Salomão, ele pegou aqueles deuses que Deus tinha tirado do coração do povo, colocou tudo de novo. Aí, se não dá tempo para você ler, o que aconteceu? Os inimigos vieram. Aquele templo lindo de Salomão foi derrubado. Os inimigos da Babilônia vieram, derrubaram o templo de Salomão, derrubaram as colunas, aquela casa linda, cheia de ouro, aquela casa que Deus tinha visitado aquela casa, aquele templo maravilhoso, o inimigo tomou conta. Mas por quê? Porque Salomão não está mais adorando a Deus, está adorando o quê? Aos outros deuses. É aí aonde vem o Salmo 137. Vamos lá, caminhando para o final. Salmos 137. Vamos comigo. Salmo 137. Vamos comigo aqui. Salmos 137. Vamos lá, comigo. O versículo é 1, pessoal. Salmo 137, versículo 1. O templo de Salomão foi derrubado. O inimigo entrou lá e acabou com toda aquela obra maravilhosa. Por causa da idolatria de Salomão e aquele povo que não andava na presença de Deus. Salmo 137, versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos. E lembramos de quem, irmão? Quer dizer, aquele povo que estava tão alegre na inauguração da igreja, aquele povo que estava louvando a Deus, aquele povo que sentiu a presença de Deus, aquele povo que adorava a Deus, aquele povo que a glória de Deus foi tão grande que eles caíram no chão ali, tomado pela glória. Como que está esse povo hoje? Chorando. É alguém que na igreja um dia foi muito alegre. É alguém que na igreja um dia foi, olha, eu chorava na presença de Deus. Hoje não, hoje chora por causa de uma tristeza. Hoje chora por causa de uma má notícia. Hoje chora por causa de uma luta. Você não tem Deus na tua vida, não? O Senhor diz, não temas que eu sou o quê? Como que está aquele povo que adorava a Deus? Junto aos rios da Babilônia, quer dizer, eles foram levados cativo, nós assentamos e choramos. E lembramos da onde? De Sião. Quer dizer, eles estão chorando e lembrando, rapaz, aquele templo de Salomão, aquele culto, aquela reunião, onde Deus desceu naquele lugar, onde na hora do louvor ali, a glória de Deus entrou na nossa vida, onde a presença de Deus está real. Agora estão chorando, só na lembrança. Aí no versículo 2 agora, vamos lá. Porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediram uma canção, e que nos destruíram, que os alegrasse, dizendo, cantai-vos um de Sião. Agora vamos lá. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra o quê, irmão? Quer dizer, quando esse povo foi preso, o que o inimigo falou? Canta agora. Vocês não cantam para Deus? Vocês não adoram a Deus? Canta agora. Canta agora. Peraí, não foi vocês que ajudaram lá no templo de Salomão a cantar? Não foi vocês que eram regente do coral? Não foi vocês que fizeram louco? Canta agora. Isso aqui é para mim e para você. É fácil cantar quando está tudo bem, irmão. É fácil louvar quando tem saúde, não é fácil?
É fácil louvar quando tem dinheiro, quando as coisas estão indo. Eu quero ver louvar quando a luta chega. Eu quero ver louvar quando chegar no estágio de Paulo e Silas. O que é isso, pastor? Paulo e Silas andavam na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Quando foram presos lá, machucados, perto da meia-noite, tanto Paulo como Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Sabe o que o diabo está dizendo? Canta agora. Canta agora. Mas, pastor, eles não podiam cantar? Não. Por quê? Volta no versículo 2, versículo, Salmo 37, versículo 2, vamos lá. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos o quê? O que era a harpa? Naquele tempo não tinha teclado, pessoal. Não tinha uma bateria, um violão, não tinha. Naquele tempo o instrumento era uma harpa. Davi começou tocando harpa. Quando Davi dedilhava os dedos naquela harpa, os demônios saíam de Saul, era uma unção tremenda. Aí o que eles fizeram? Pegaram o instrumento e penduraram. Para que você vai pendurar o instrumento? Para que nós vamos cantar? Para que vocês vão pendurar o instrumento? Não tem mais louvor. Mas por quê? Porque o templo foi destruído e nós estamos no cativeiro. Será que alguém não está pendurando instrumento, irmão? Deus te deu uma missão para quê? Tocar? Deus te deu uma missão para cantar. Deus te deu uma missão para evangelizar. E você pendurou o instrumento. Mas por quê? Pastor, por causa de uma luta muito grande. Por causa de uma batalha que eu estou enfrentando. Ou talvez por causa de um erro que eu cometi. Davi também cometeu um erro. Só que Deus é misericordioso para te perdoar e te levantar de novo. E vai, não peques mais. Mas você está pendurando a harpa. Não culpe ninguém, não. Não culpe a igreja. Não culpe ninguém, não, irmão. Não, é porque agora não dá mais. Você pendurou a arca. Eles penduraram a harpa. Os inimigos estão dizendo, canta agora. Os inimigos estão dizendo, toca agora. Não podemos. Mas por quê? Versículo 3, vamos lá. Porquanto aqueles que nos levaram a cativos nos pediram o quê? Uma canção. E os que nos destruíram, com alegrêssemos, dizendo, cantai um dos cânticos de Sião, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra o quê? Como que nós vamos tocar? Nós estamos chorando. É o Salmo 127? Volta comigo. Salmo 127. Isso. Salmo 127, versículo 5. Salmo 127, Salmo 126, versículo 5. Olha isso aqui. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Tem gente que está cantando, mas por dentro está chorando. Tem gente que está tocando, mas por dentro está chorando. É uma má notícia, é uma luta, uma dificuldade. Eu estou cantando, mas por dentro eu estou chorando. Eu estou cantando, mas não está sendo fácil, não. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria. Se aquele povo do Salmo 137 cantasse, se aquele povo do Salmo 137 pegasse a harpa de volta, se aquele povo do Salmo 137, não, eu vou cantar assim mesmo. Eu estou em terra estranha, eu estou no erro, nós erramos, por isso que o inimigo foi lá e destruiu o templo de Salomão, nós falhamos, mas pediu, eu vou cantar também. Pediu, eu vou tocar também. Mas eles não fizeram isso. Como que nós vamos cantar? Como que nós vamos tocar em terra estranha? Lembra daquele louvor que diz assim, me ajuda a cantar aí. Quando eu chorar, vou o quê? Vou me lembrar que até aqui, o que fez? Tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera onde? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei, mais forte, igreja, declare, quando eu chorar, vou me lembrar, que até aqui, a tua mão me sustentou. Diga a minha alma, espera em Deus, pois ainda, igreja, o louva. Eu que, irmão? Quero ouvir sua voz da igreja, quando eu canto, vamos lá, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui
a tua mão. Eu digo a minha alma, digo a espera em Deus, espera, pois ainda o louvarei, pois ainda o louva, eu louvarei. Dá uma glória a Deus aí. Salmo 137, canta agora. Salmo 137, vai, pega a harpa e toca agora. Porque é fácil cantar dentro do templo de Salomão, tudo certo, arranjo, instrumentos, tudo pronto, a glória de Deus desceu, que maravilha. Canta agora no cativeiro. Canta agora com a vida destruída. Canta agora dentro da cova dos leões. Canta agora passeando na fornalha do fogo ardente. Canta agora. Mas o inimigo perdeu a batalha. Eu sou adorador em todo o tempo. Tem um louvor que diz assim, ó. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adore a Deus acima de tudo. Adore a Deus diante do luto. É adorar no vale ou no deserto. É adorar sem ter amigos por perto. Adore a Deus sem qualquer recurso. Adore a Deus quando lhe falta tudo. Vamos lá adorar. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adore a Deus acima de tudo. Adore, adore a Deus diante do luto. É adorar no vale ou no deserto. É adorar sem ter amigos por perto. Adore a Deus sem qualquer recurso. Adore a Deus quando lhe falta tudo. Aí ele continua assim, ó. Oh meu Deus, tu estás aqui, eu estou sentindo, estás entendendo a dor do meu gemido. Me ensina a te adorar. Vamos juntos, ó meu Deus, tu estás aqui, eu estou sentindo, estás entendendo a dor do meu gemido. Me ensina a te adorar. Mais uma vez, é adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor se consome. Adore a Deus acima de tudo. Adore a Deus diante do luto. É adorar no vale ou no deserto. É adorar sem ter amigos por perto. Adore a Deus sem qualquer recurso. Adore a Deus quando lhe falta tudo. Deus está aqui. Adore agora. Canta agora. Toca agora. Vai lá, toca agora. Adore, cante para nós agora. Não podemos, penduramos a nossa harpa. Não podemos cantar. Deixa a gente ficar aqui chorando. E o povo começou a chorar. O tempo foi destruído. Acabou o tempo, não tem mais. Não tem mais aquele momento de oração, não tem mais aquele momento de adoração. É nessa hora que se levanta o livro de Esdras. É nessa hora que você lê o livro de Esdras. Esdras vai começar. Vamos lá para o livro de Esdras, capítulo 1, é a mesma mensagem. Esdras. Você está em Salmos? Antes de Salmos é Jó. Antes de Jó é Esther. Antes de Esther é Neemias. Antes de Neemias é Esdras. Posso ouvir um glória a Deus aí, igreja? Você está em Salmos, antes de Salmos é Jó, antes de Jó é Esther, antes de Esther é Neemias, antes de Neemias é Esdras. É nessa hora que o livro de Esdras é escrito. Esdras capítulo 1, no versículo 1. Esdras capítulo 1, no verso 1. E no primeiro ano do Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro,
rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o reino, como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de eu edificar uma casa em Jerusalém, que é da onde? O templo de Salomão está destruído, o povo está chorando, os instrumentos estão pendurados, não tem mais adoração. Deus não vai mais nos visitar. Aí Deus levanta um homem chamado Ciro. Aí Ciro falou assim, Deus me levantou, Deus me despertou, para quê? Me trouxe aqui, para quê? Para me edificar uma casa para ele. E aí daqui a pouco eu vou chegar lá no livro de Ageu, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Porque o povo está tudo triste, o povo está desanimado, o templo foi destruído, o povo viu a glória que foi no templo. Aí Esdras fala no versículo 3, que há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é de Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, e o Deus habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar em alguns lugares, em que andar peregrinando dos homens em seu lugar, ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gado, e fora dádivas voluntárias da casa de Deus, habita em Jerusalém. Vamos lá, versículo 5. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá, Benjamim o sacerdote, e os levitas, com todos aqueles cujo Deus fez o que, irmão? Sabe aqueles levitas do Salmo 37? Canta? Não. Sabe aqueles levitas do Salmo 137? Vamos tocar? Não, penduramos a harpa. Deus apareceu para ele e despertou ele. Eles pegaram a harpa novamente. Eles pegaram a canção novamente, vamos cantar, pessoal. Vamos lá, que Deus levantou um homem como Ciro, e Ciro vai ajudar. Quer dizer, irmão, Deus está te despertando nessa manhã. Deus está te despertando, vai lá de novo. Vamos cantar, vamos adorar. O Senhor é contigo. Quer dizer, os levitas se levantaram, aí Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e todos que habitam em redores lhe confortar as mãos, como objetos de prata, de ouro, com fazenda e gado, e com coisas preciosas, fora tudo voluntário lhe deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém. Esses utensílios eram os que estavam no templo de Salomão. Quando o inimigo foi lá e derrubou o templo, pegaram tudo que era de Deus e levaram para a casa deles. Quer dizer, o que era de Deus não estava na casa dele, o que era de Deus estava na casa de Nabucodonosor. Aí Deus levantou Ciro, Ciro foi lá na casa de Nabucodonosor. Não, isso aqui não é seu, isso aqui é de Deus. Isso aqui não é seu, isso aqui é de Deus. Mas por que você vai levar? Porque nós vamos construir a segunda casa. Nós vamos construir um templo que não vai ser tão bonito como sempre o templo de Salomão, mas a glória dele vai ser 2 vezes maior. Deus é contigo. O Ciro foi lá. Cadê os Círios que Deus está levantando hoje? Cadê os homens e mulheres que Deus está levantando? Aí, ainda continuando, Esdras capítulo 3, vamos lá rapidinho para terminar. Esdras capítulo 3, o versículo é o 7. Olha aqui, irmão, Esdras 3,7. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores de artifício, como também comida, bebida, azeite, sidônio, lírios, para trazer em Líbano, madeira de cedro para Jope, segundo a concessão que tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Versículo 12 agora, Esdras 3,12. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais já velhos, que viram o que, irmão? Quer dizer, esses homens que estão aqui participaram da inauguração do templo de Salomão. Esses homens que estão aqui participaram daquele louvor maravilhoso, daquela casa cheia de ouro, daquela glória tremenda. Eles participaram. E aí o Ciro está dizendo, não, vamos levantar outra casa, nós vamos fazer outra casa, está os utensílios aqui, está o ouro, está aqui. O que esses homens que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos essa casa, vamos continuar, choraram o quê? Mas por que eles estão chorando, pastor? Porque eles sabem, o que nós temos agora não é nem a metade do que nós tínhamos lá no primeiro. Lá no primeiro nós tínhamos louvores, lá no primeiro nós tínhamos vários instrumentos, aqui não temos muito. O ouro que a gente tem agora não é a quantidade que tinha naquele tempo. Sabe o que esses homens estão falando? Jamais, nós podemos construir o templo, mas nunca vai ser que nem aquele. Nunca vai ser grande que nem aquele, não vai ser mais, e não foi. Luxuoso que nem aquele, não vai ser mais e não foi. Então, chorar em altas vozes, vão continuar. Mas muitos levantaram as vozes com júbilos e com o quê? Com alegria. Vamos lá. De maneira que não se discernia o povo com as vozes de alegria das vozes do povo de choro. O povo antigo estava chorando. Por quê? Rapaz, o povo novo estava alegre. Eita, vai ter um templo novo, vai ter uma igreja nova, vai ter louvor novamente, vai ter palavra. Mas o povo antigo estava chorando. Por quê? O povo antigo falou assim, rapaz, vocês nem sabem como foi o primeiro. Vocês nem sabem como foi a inauguração, vocês não estavam lá.
Então vocês estão alegres com esse templo? Estamos, mas vocês nem sabem como foi o primeiro. O primeiro foi coisa linda. O primeiro, a nuvem de Deus desceu lá dentro. Deus visitou no dia da inauguração. Deus visitou aquele lugar. Os antigos estão dizendo, acho que não vai ser mais igual não. Só que aí, enquanto eles estão fazendo isso, olha Esdras capítulo 7, no versículo 10, pessoal. Esdras 7, 10, vamos lá. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os estatutos dos seus o quê? Quer dizer, enquanto estão se preparando para construir o templo, enquanto estão se preparando lá para preparar o louvor, tem alguém estudando a palavra, diga glória a Deus, tem alguém se preparando para pregar, com exemplo, tem alguém se preparando para ministrar. Esdras se preparou, Esdras estudou a palavra de Deus, porque enquanto o lado físico alguém está trabalhando, o lado espiritual tem que estar em ordem. Por que muita gente não está indo para frente? Porque o lado físico está trabalhando, está indo para lá, está fazendo aquilo, mas o lado espiritual está errado. O lado espiritual não está em ordem, Deus não está podendo fazer a obra. E aí eles começaram, vamos construir. Aí entra também o livro de Ageu. Agora vamos lá para Ageu para a gente terminar. O livro de Ageu foi escrito na mesma época, vamos lá para Ageu. Ageu é perto de Malaquias. Você abre a sua Bíblia em Mateus, pessoal, primeiro livro do Novo Testamento. Você, antes de Mateus, é Malaquias, vamos lá. Antes de Malaquias é Zacarias. Antes de Zacarias é o livro de Ageu. Ageu pertinho de Mateus. Ageu capítulo 1, vamos lá. O templo começa a ser erguido. Ageu capítulo 1, verso 1. E no segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, filho de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? No meio da construção, irmão, no meio da obra, alguém se levanta e fala, mas não é tempo não. Não é tempo não, é melhor esperar um pouquinho. O problema aqui não é tempo, o problema é prioridade. O problema não é tempo, eu não vou porque eu não tenho tempo. Eu não posso fazer porque eu não tenho tempo. O problema não é tempo, o problema é prioridade. Quando Deus é prioridade, a gente arruma tempo. Arruma ou não arruma? Me ajuda a pregar. Você não queria estar dormindo nessa hora? Seu corpo não queria estar dormindo? Eu queria. Eu não posso mentir. Para mim, eu queria estar dormindo. Eu fui dormir 3 horas da manhã. Para mim, eu queria estar dormindo nessa hora. Mas eu tenho uma prioridade de buscar o Senhor. O que o povo está dizendo? Não é tempo não. Quer dizer, o que está acontecendo? Não é que está faltando tempo. Eu não tenho tempo. Não é que Deus não é mais prioridade. Deus está em segundo plano. Se der, eu vou. Se der, eu faço, tá bom? Se der, eu faço. Aí Deus, com a medida que você mediu o Senhor, também será o quê? Medido. Deus, eu preciso do seu socorro. Só um pouquinho, deixa eu fazer um negócio, que se der, eu te atendo. Aí o que Deus falou para eles? Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas, e esta casa fica como? Deserta. Deus pegou e puxou a orelha. Tá bom, a casa de vocês está bonitinha, né? A casa de vocês está perfeita. E a minha casa está deserta lá, bagunçada. Não terminaram ainda. Aí Deus falou uma coisa. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração, os vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe aonde? Esse povo não tem falta de roupa. Esse povo não tem falta de água nem de comida. O problema não é que eles têm falta. O que eles têm não dá. Não está faltando comida, não está faltando água nem salário. Eles têm salário, têm água e têm comida. Só que o que eles têm, o salário não está dando, a água não está matando a sede e a comida também não. Então, pastor, eu tenho salário, eu tenho emprego, eu tenho roupa e tenho casa, mas não está dando. Deus está sendo prioridade? Deus está em primeiro lugar? Porque esse povo tinha salário, esse povo tinha roupa, esse povo tinha água, mas estava faltando coisa. A roupa que a gente coloca, o fio não passa. A água, a sede continua. A comida, não passa fome. Está faltando. Aí Deus falou uma coisa para ele. 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração, os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Diz o quê? Olha o Senhor está dizendo, sobe no monte, pega madeira e edifica essa casa. Edifica essa casa.
Começa a fazer essa casa. Aí o povo subiu. Vamos continuar aqui, rapidinho, para gente terminar. O povo subiu. Agora, olha que interessante. Capítulo 1, versículo 14. Onde está? Aquela que estava. O Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá. O espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. E o espírito do resto do povo. E vieram e fizeram o quê? E trabalharam aonde? Diga a glória a Deus. Ele estava trabalhando só na casa deles. Prioridade é coisa deles, é vida dele, é vida dele. Aí Deus despertou, vamos trabalhar na minha casa? Aí eles ouviram, vamos lá. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, continuando, no 24º dia do mês, 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Então, 24º, dia 24 do 6º mês, dia 24 de junho eles começaram a trabalhar. Dia 24 de junho, vamos lá. Tá todo mundo trabalhando na casa do Senhor. E corre para lá e corre para cá, faz uma coisa na casa do Senhor, faz uma coisa. Agora, olha o capítulo 2, no verso 1, pessoal. Capítulo 2, verso 1. No dia 24, eles começaram a trabalhar. No sétimo mês, ao 21º, quer dizer, dia 21 do 7, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora, Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo, vamos lá, versículo 4, ora, pois, esforça-te, Zorobabel, o Senhor, esforça-te a Josué, Josadac, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor, da onde? Então, dia 24 do 6, dia 24 de junho, eles começaram a trabalhar. Dia 21 de julho, eles pararam de trabalhar. Não deu nem um mês. Dia 24 de junho, começaram a trabalhar. E vamos lá. Dia 21 do 7, Deus olhou para a casa dele, está tudo parado. Não tem obra mais nenhuma. Rapaz, meu servo, vai lá de novo. Fala para esse povo voltar a trabalhar, que eu sou com eles. Fala para esse povo subir a casa, edificar a casa, que eu sou com eles. Não demorou nem um mês. Eles começaram a parar de trabalhar. Não é assim com a gente? A gente começa a fazer uma coisa para Deus e vai. Uma semana, um dia fora. Um mês fora. Uma semana fora. Já não faço mais. E aí, irmão? Não é assim? Não dá nem um mês, o povo parou de trabalhar. Não dá nem um mês, já pararam de tomar na casa do Senhor. O que você fazia para Deus e você não está fazendo mais? O que eu faço para Deus e não estou fazendo mais? A Deus está dizendo, você não vai trabalhar não, rapaz? Você não vai fazer o que eu te pedi não? Já pendurou sua harpa? Não deu nem um mês. Aí Deus fala, vamos trabalhar, rapaz, vamos levantar. Vamos lá. Mas eu passei uma luta, uma dificuldade. E daí quem não passa a luta, irmão? Aí o Senhor falou uma coisa para eles, vamos lá, versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda esta vez, daqui a pouco farei tremer o céu e a terra, e o mar e a terra seca. Sabe o que Deus está dizendo? Vou mexer com as estruturas do mundo, mas eu vou abençoar esse templo. Vou mexer com as estruturas do mundo, mas eu vou abençoar esse lugar. Irmão, isso aqui é para mim e para você. Deus vai mexer com o céu, com terra e com o mar. Mas essa igreja vai ser abençoada. Esse povo vai ser abençoado. Aí o Senhor fala no versículo 7, farei tremer todas as nações, virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor, da onde? Esta igreja se encherá da glória de Deus. Nós temos que trabalhar, irmão. Nós temos que se unir. Aí Deus fala mais no versículo 8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Agora o 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Aqueles homens, os anciões estão chorando, nós nunca vamos ter aquela glória, nós nunca vamos ter aquela casa, nós nunca vamos ter aquela presença. Aí Deus está dizendo, vocês estão se enganando, por quê? Porque a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Aqui eu termino a mensagem. O que aconteceu na sua vida? Volte, pegue a harpa de novo, toque de novo, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não importa o que o diabo fez, a tua vitória está chegando, irmão. Jesus é contigo, irmão. Amém? Ele está na tua vida. Não para não, irmão. Será que nós não estamos pendurando a arca? Eu não vou pregar mais não, para quê? Olha o que me aconteceu. Eu não vou cantar mais não, por quê? Olha o que me aconteceu. Aí Deus aparece, porque os anciões estão chorando. Essa casa nunca mais vai ser como a outra. Essa casa nunca mais vai ser tão abençoada. Deus está dizendo, vai
Vai. Mas não vai ser como a outra, não. Vai ser maior. Diga a glória a Deus. E sabe o que eu aprendo? Depois dessa luta, o que Deus vai fazer na tua vida vai surpreender muita gente. Depois dessa batalha, o que Deus tem para você vai surpreender muita gente. Fica tranquilo, tua vitória está chegando. Ah, mas por que eu passei por isso? Deus diz, no mundo tereis aflições, não falou? Tem de bom ânimo, eu sou contigo. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Amém.